A prescrição é um importante elo de comunicação escrita entre os profissionais de saúde, vista como o início de uma série de eventos dentro do processo de medicação que resultará em uma administração segura ou não de uma dose ao paciente. Os requisitos e cuidados que devem ser adotados durante a elaboração da prescrição e a distribuição dos medicamentos estão descritos principalmente nas seguintes normas legais. Lei nº 5.991/73, 5. Decreto nº 20.931/32, 6. Resolução nº 357, CFF7 e Resolução nº 492/088. Os erros na prescrição são frequentes na área da saúde e são potencialmente fatais. E por isso é de grande importância que os profissionais saibam não apenas quais são suas consequências, mas principalmente como evitá-los. Os erros de prescrição podem trazer vários danos ao paciente, evidenciando a importância da atuação do farmacêutico hospitalar na análise da prescrição antes da distribuição dos medicamentos. Vamos conhecer um pouco mais sobre erros de prescrição e como evitá-los. Primeiro, uma definição. Erros de prescrição são definidos como erro clinicamente significativo de decisão ou de redação não intencional que pode reduzir a probabilidade do tratamento ser efetivo ou aumentar o risco de lesão no paciente quando comparado com as práticas clínicas estabelecidas e aceitas. O erro de prescrição, o responsável é quem prescreve. Quando você prescreve alguma coisa que não está muito coerente com o quadro apresentado e com todos os padrões que a gente tem para isso. Existem evidências clínicas para situações e existem protocolos que devem ser utilizados. Se de repente você tem o quadro, você viu o que a pessoa tem, e você prescreve algo que não tenha a ver com isso, que não está atendendo aos protocolos pré-existentes, isso é um erro de prescrição. Agora vamos conhecer alguns tipos de prescrições. Prescrições únicas. É quando o medicamento deve ser administrado apenas uma vez. Prescrições imediatas. Quando um paciente precisa imediatamente de medicamento para um problema urgente, o médico escreve uma prescrição imediata. Prescrições SN. Uma prescrição SN permite que você administre um medicamento quando o paciente necessita dele. Naturalmente, você deve exercer um julgamento profissional razoável na determinação de quando e com que frequência deve administrar um medicamento SN. Prescrições permanentes. Denominadas também como protocolos, as prescrições permanentes derivam de orientações criadas por cada instituição de saúde para tratar determinadas doenças ou grupos de sintomas. Prescrições verbais e telefônicas. As prescrições de medicamentos fornecidas por via oral, em vez de escritas, são conhecidas como prescrições verbais. O perigo da comunicação errônea aumenta ainda mais quando o médico fornece uma prescrição verbal de medicamento por telefone. Uma conexão ruim, comoção em ambas as extremidades e a falta de indícios não verbais de comunicação podem facilmente resultar em erros de medicação, caso você falhe em esclarecer exatamente o que o médico quer. Agora vamos conhecer os cuidados com os principais erros de prescrição. A seleção de um medicamento incorreto, omissão da dose, formas farmacêuticas e de dosagens diferentes, via de administração, duração da terapia, diluentes inapropriados, número errado de doses de um ciclo terapêutico, velocidade inapropriada de administração, concentração errada da medicação, drogas deterioradas, erros de técnica de administração, ilegibilidade da letra. Os erros de prescrição foram categorizados conforme: 1. Prescrição ilegível. Qualquer item da prescrição cuja informação esteja ilegível ou duvidosa. 2. Prescrição com item duplicado. Um ou mais medicamentos prescritos mais de uma vez para o mesmo paciente, considerando-se a posologia. 3. Medicamentos com mesma indicação. Prescrição de 2 ou mais medicamentos com a mesma indicação, considerando-se os respectivos mecanismos de ação. 4. Transcrição errada. Lançamento errado da informação em prescrição no sistema eletrônico.
Engloba-se aqui transcrição errada de via e dose, lançamento de medicamento errado e de apresentação farmacêutica inadequada, considerando-se, nesta última, a via de administração e idade do paciente. 5. Frequência errada. Prescrição de medicamento com frequência não indicada em literatura. 6. Alergia não especificada. Prescrição com indicação de alergia, porém sem especificação do alérgeno. É importante citar que todas as prescrições cujo paciente relata alguma alergia no momento da internação são marcadas com uma etiqueta vermelha escrito alergia. 7. Alergia relatada a medicamento prescrito. Prescrição onde esteja prescrito um medicamento ao qual o paciente tenha alergia. 8. Medicamento sem via de administração. Prescrição de medicamento sem a via de administração. 9. Prescrição de medicamento com via inadequada ou errada de acordo com a literatura e apresentação do medicamento. 10. Medicamento sem dose. Prescrição de medicamento sem a dose ou dosagem especificadas. 11. Dose acima da recomendada. Prescrição de medicamento com dose acima da recomendada pela literatura. 12. Diluição e/ou tempo de infusão inadequado. Prescrição de medicamentos com diluição e/ou tempo de infusão inadequados. 13. Medicamento errado. Prescrição de medicamento errado. 14. Dose errada. Prescrição de medicamento com dose inexistente, conforme a literatura. 15. Ordens telefônicas ou verbais erradas. Prescrição realizada pela enfermagem por ordens telefônicas ou verbais com qualquer não conformidade. 16. Interações. Prescrição com potenciais interações ou incompatibilidades entre os itens. Neste caso, foram analisadas as interações entre drogas infundidas em mistura ou a incompatibilidade das drogas com os diluentes prescritos. Não foi possível analisar todas as interações ou incompatibilidades droga-droga, pois esta atividade é realizada pelo farmacêutico clínico na ala de internação com o auxílio das informações contidas no prontuário do paciente. O profissional de saúde, para se precaver de ações judiciais, deve cumprir suas obrigações legais. Isso significa estar totalmente familiarizado com os medicamentos que administra e saber quando não seguir uma prescrição de medicamento. Também significa documentar suas ações, a resposta do paciente ao medicamento e os incidentes relacionados com o cuidado ao paciente, incluindo os erros cometidos por ele e por seus colegas. Então, no caso do erros de prescrição, também não está relacionado ao diagnóstico, mas sim à prescrição incorreta. Até dados de legibilidade ou fatos relacionados a unidades não bem definidas, informações de uso não precisas, então, por exemplo, uso quando necessário e assim por diante. Então, são erros de prescrição que também são uma das principais causas, né, relacionadas à segurança do paciente, que frequentemente é monitorado. No caso dos erros de prescrição, né, ele tem que ser avaliado pelo farmacêutico, né, porque ele que vai fazer a dispensação, então é uma obrigação do farmacêutico avaliar a prescrição, seja ele do profissional habilitado que prescreveu. Então, no caso, pode ter sido um médico, pode ter sido até outro farmacêutico, um dentista ou outro profissional habilitado. Mas a avaliação da prescrição é competência do farmacêutico e a avaliação dele. O farmacêutico é de grande importância para a qualidade do processo farmacoterapêutico, em especial na oncologia, que é considerada uma das áreas mais críticas na saúde. É determinado pelo Conselho Federal de Farmácia que esse profissional tem as habilidades para avaliar os componentes presentes na prescrição médica, levando em consideração a qualidade, compatibilidade, a quantidade e a estabilidade dos componentes. Em termos de prevenção de erros, o farmacêutico ele atua na verificação da prescrição que foi feita pelo médico para uso do paciente internado ambulatorial. Nessa prescrição, ele faz a verificação de informações, como quais são os medicamentos, as doses que serão utilizadas, se tem interações medicamentosas e a necessidade do medicamento presente ou a ausência de medicamento necessário.
Isso pensando na possibilidade de erros que possam acontecer na prescrição. A Anvisa emitiu resolução que o farmacêutico deve avaliar a prescrição médica no que concerne a sua viabilidade, estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes. Além de avaliar a sua adequação aos protocolos estabelecidos pela equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica, bem como sua identificação de registro no CRM, Conselho Regional de Medicina. A interpretação errada de uma dose que não está compreensível. Então, nesse sentido, o farmacêutico busca trabalhar essa conscientização da importância do médico prescrever de modo legível. Não é um trabalho fácil, principalmente porque letra é algo que a gente espontaneamente vai escrevendo, então não é algo que você muda, mas é uma conscientização mesmo, porque a partir do momento que o médico prescreve algo que não está muito legível, ele coloca em risco o paciente, porque a interpretação equivocada de uma dose ou de um medicamento pode levar a algum dano a esse paciente. O farmacêutico pode contribuir na prevenção dos erros de prescrição, revisando as prescrições médicas, examinando os resultados dos exames laboratoriais, repassando informações referentes aos medicamentos, aconselhando o paciente, revisando os medicamentos armazenados, bem como as condições de armazenamento dos medicamentos e trabalhar com fornecedores e fabricantes. Dessa forma, o farmacêutico pode contribuir para a segurança do paciente e proporcionar mais qualidade assistencial.